A meditação de hoje está em 1 Samuel 17:50, que diz assim: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Para ter uma grande vitória, um grande gigante tem que cair. O pai de Davi, Jessé, pediu para ele levar comida para os seus irmãos, que estava no exército do rei Saul. Os irmãos de Davi o humilhavam muito, e ali ele teve uma grande chance de se vingar dos seus irmãos, não levando comida para eles, deixando eles com fome. Deus vai te dar a chance de se vingar de quem te humilhou. Mas se você se vingar, estará provado que você não conhece o verdadeiro evangelho. Pois quem vinga é fraco. Forte é aquele que tem a chance de se vingar e não se vinga. Deus está buscando os verdadeiros adoradores, segundo o seu coração. Terá um tempo na sua vida que você só vai servir aqueles que são menos capacitados que você. E vai fazer isso sem esperar nada em troca, como Davi fez. Mas é exatamente porque você é mais capacitado que você sabe que Deus enviou o seu filho, o mais capacitado, Jesus, para servir. Quando Davi chegou, viu que tinha um guerreiro há 40 dias, 2 vezes por dia, confrontando o exército de Israel. Era um homem muito forte. Só para você ter ideia, 5 homens não conseguiam manusear bem a sua lança. Davi nunca chamou ele de gigante, mas de incircunciso. Como ele estivesse dizendo: eu tenho uma aliança com o Senhor dos Exércitos, e ele não tem. Muitas vezes você vê um grande problema, mas Deus vê uma grande oportunidade de te abençoar. Tem lutas que é para você enfrentar sozinho. Todo exército de Israel tinha fé. O que eles não tinham era a coragem de enfrentar o gigante que estava em sua frente. Você tem fé, mas não tem coragem de exercer a sua fé. Quando você tem medo, ele toma conta de você, a ponto de achar invencível vencer. Deus permitiu que esse gigante se levantasse, não foi para te derrotar, mas foi para colocar a vitória nas suas mãos. Uma coisa que não podemos esquecer era que Golias era um ótimo guerreiro, pois foi ensinado desde pequeno. E Davi era um simples pastor de ovelha. Isso é para você ter certeza da soberana presença de Deus na vida de Davi. E foi Deus quem derrubou o gigante. Tanto é que quando Davi lançou a pedra, acertou a testa dele e ele era para cair para trás e não para frente, como diz a palavra de Deus. Se não fosse Deus na vida de Davi, aquela pedra ia fazer um simples ferimento. Davi tinha 3 segredos que o seu inimigo não sabia. O primeiro é que ele era escolhido de Deus. O segundo é que Davi tinha experiência com Deus. E quando você tem experiência com Deus, tudo muda na sua história. Tanto que Deus deu a vitória a Davi, lutando com o leão e depois com o urso. E o terceiro, Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. E se você está ouvindo essa mensagem, você também é escolhido de Deus. Lembrando que você já recebeu a maior bênção da sua vida, que foi Deus dar o Filho dele para morrer por você, para que você herde a vida eterna. Uma coisa muito interessante: Israel escolheu Saul para ser o rei porque ele era alto e forte, mas Saul desobedeceu a Deus. Aí Deus permitiu que um gigante mais alto e mais forte que Saul para o desafiar e seu exército. E todos ficaram com muito medo do gigante. E Deus escolhe Davi, o menor, para vencer o gigante. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você tem fé e intimidade com Deus, a coragem vem para você exercer a sua fé. Mas as coisas não vão ficar fáceis. Davi tinha fé e coragem, e ainda teve que convencer o rei Saul, que estava como a autoridade maior do local, que ele podia enfrentar e vencer o gigante. Não é porque você tem fé e intimidade com Deus que você não vai precisar batalhar para vencer as suas guerras. Outra coisa que você precisa ter é inteligência. Davi lembrou quando ele venceu o leão e o urso. E não foi fácil. E sabia que tinha que usar de inteligência para vencer o gigante, pois ele era muito grande e forte. E ainda estava todo protegido, com armadura, lança e espada. E se ele fosse enfrentar próximo do gigante, ele poderia perder e morrer. O gigante estava esperando o enfrentamento com Davi corpo a corpo. Mas Davi pegou 5 pedrinhas no riacho e preparou a sua funda. E lançou uma única vez com um tiro certeiro, derrubando o gigante. Aprenda, nunca faça o que o seu inimigo quer. Sempre o surpreenda, fazendo o que você sabe de melhor e com estratégia, pois assim terá a sua vitória. Sobraram 4 pedras. Outra coisa que devemos aprender: numa guerra, nunca pegue só o que você está precisando no momento, porque outros gigantes vão aparecer na sua vida.
e você tem que estar preparado. Por que Davi pegou 5 pedras? Estudando a história de Golias, descobri que ele tinha 4 irmãos. Pegou a visão? A ilustração de hoje é de um canoeiro, um advogado e uma professora. O canoeiro sempre fazia travessia de uma margem para outra. Ele era o único canoeiro do local. Um dia ele pegou um advogado e uma professora para fazer a travessia. Quando ele estava na travessia, o advogado olhou para ele e perguntou: "Canoeiro, você conhece leis?" O canoeiro olhou para ele e falou assim: "Não, advogado, eu não conheço leis." O advogado olhou para ele e respondeu: "Que pena, você perdeu a metade da sua vida." E continuando a trajetória, a professora olhou para o canoeiro e perguntou: "Canoeiro, você sabe ler e escrever?" O canoeiro, com vergonha, abaixou a cabeça e falou: "Não, professora, não sei ler e nem escrever." A professora olhou para o canoeiro com pena dele e falou: "Que pena, você perdeu metade da sua vida." E continuando na travessia, de repente veio uma grande onda e virou o barco, e jogaram todos os 3 dentro do mar. E o canoeiro olhou para aqueles 2, viram-lhe desesperado e perguntou: "Vocês 2 sabem nadar?" E eles, desesperados, responderam: "Não, nós não sabemos nadar." O canoeiro olhou para os 2 e falou: "Que pena, vocês perderam uma vida inteira." Uma coisa que nós temos que aprender nessa história, que não existe a pessoa mais inteligente do mundo ou que deva se achar o mais inteligente. Quem pensa assim, com certeza, tem que aprender muito mais coisas. Porque todos os dias nós aprendemos alguma coisa com alguém. Ninguém sabe tanto que não vai aprender alguma coisa. E esse canoeiro provou isso. Mesmo ele não tendo estudo, porque teve que parar o estudo para sobreviver, aqueles 2 que estavam ali com estudo não sabiam nadar. Então o canoeiro teve que salvar os 2. Aprenda: aquele que acha que não sabe muita coisa sempre irá buscar saber mais e mais. E o mundo é desse jeito. Tem muitas pessoas de inteligência que se acham muito esperto. E o ruim do esperto é achar que os outros são otários. Abra sua cabeça e aprenda. Você sempre pode aprender alguma coisa. E isso vai acontecer com aquela pessoa que você menos espera. Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar alguém. Bênção, deixa Deus te usar compartilhando esse vídeo para várias pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E nunca se esqueça, toda honra, toda glória ao número 1, Jesus Cristo. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.